Olá, meus amigos, tudo bem? Então sejam bem-vindos à nossa segunda live sobre o método 300, sobre o nosso curso de formação sobre essa metodologia. Para aqueles que estão inscritos nas 4 turmas que abriram, são quase 1000 professores, sejam especialmente bem-vindos. É um prazer colaborar e compartilhar as nossas experiências com vocês. Para aqueles que receberam o link da live e estão aqui somente como ouvintes também, sejam bem-vindos. Então, parte da nossa interação, ela é vinda de questões que foram propostas na atividade número 1 desse curso, no ambiente virtual de aprendizagem, mas mesmo assim vocês conseguem acompanhar muito bem. E para aqueles que estão vendo esse vídeo em 2030, sejam bem-vindos, é bom que a nossa voz chegou até aí. Esse é o quadro que está no meu livro, do Método 300. Eu sugiro fortemente que vocês adquiram esse livro para vocês terem maior confiança na aplicação e talvez fale coisas que eu não consiga falar aqui nas nossas interações, mas vamos lá. Esse é o fluxo básico dessa metodologia e ela inicia com uma avaliação individual. Com base nessa avaliação, a avaliação da aprendizagem não é uma avaliação diagnóstica, é a avaliação que você já utiliza na sua matéria. Então, se você aplica provas escritas, eu percebi que 90% pelo menos dos participantes do nosso curso utilizam provas escritas. Se são provas escritas, então é uma prova escrita. É a prova escrita que você já planejou para a sua disciplina. Se for uma avaliação com base em habilidades e competências, também você pode aplicar o 300 na evolução dessas habilidades e competências. Se você faz uso de PBL, que é aprendizagem baseada em projetos ou em problemas, você percebe aí nas publicações nacionais que existem professores, pesquisadores que gostam de diferenciar a forma de escrita, mas grandes eventos internacionais, como o feito pela Universidade do Minho, colocam os dois no mesmo grupo, que eles chamam de Project ou Problem Based Learning, PBL. Como que se avalia, por exemplo, uma aprendizagem baseada em projetos? Com base nos resultados desse projeto. Você pode aplicar somente uma avaliação ao final, o que não é tão bom assim, porque o acompanhamento do projeto também é avaliativo. Então, você tem deadlines, você tem prazos, você tem pontos de controle, pontos-chave. Nesses pontos de controle, você também faz avaliações. Em cada um desses, você pode aplicar o 300. Vamos supor que você queira aplicar somente na avaliação final. Com base nessa avaliação final, você aplica o 300. Como que você faz baseado em projetos? Você antecipa uma semana ou 2, aplica, Cristiane está falando que usa PBL, você aplica, antecipa, faz a sua avaliação dos projetos. Com base nessa avaliação dos projetos, você vai formar grupos de grupos ou grupos de pessoas. No caso de grupos, somente considerando as avaliações individuais, e aí é bem interessante como que você avalia esse projeto. Você avalia com base em notas ou você avalia com base em competências, habilidades, competências e atitudes. Aí o 300 é aplicado de formas distintas. Mas vamos supor que você atribua uma nota de rendimento final ao projeto e é claro que você vai distribuir essa nota para os estudantes de acordo com a sua participação, seu envolvimento nesse projeto. E aí você tem a possibilidade de categorizá-los todos em uma lista, como nós fazemos aqui, ou você pode fazer, e aí o 300 corre normalmente, basta que você pense bem nessa especificidade, colocando o entendimento
de que tipo de desenvolvimento precisa ser feito, e aí você forma os grupos, e depois você tem que pensar que tem uma nova avaliação, ou da forma que eu acho mais bonita, de supergrupos, grupos formados por grupos. Nesses grupos formados por grupos, você irá colocar metas, pensando no que são os pontos necessários para desenvolver, melhorar o projeto, e depois faz-se novamente uma nova avaliação de aprendizagem, que é um novo projeto, ou a readequação daquele projeto. Quem trabalha com trabalho de conclusão de curso, ou metodologia científica, onde você tem ao final um artigo, imagina que belo seria as pessoas colaborarem para melhorar todos os artigos que foram feitos. Você antecipa, eles entregam um artigo, você forma grupos e depois eles vão reentregar, somente os ajudados, esse novo artigo. A melhora é absurda. Eu vou colocar uma condição muito específica, que é de um professor da PUC-Paraná, que agora eu não me recordo o nome, uma pessoa belíssima, e ela fez o seguinte: esse professor é professor da arquitetura, e a prova desse professor é uma cadeira. Eu vou, na próxima live, eu posso colocar a foto dessa prova se eu encontrar. E aí você faz a avaliação do desenho da cadeira. E os desenhos são belos. Só que para o nível de exigência do professor, de detalhe, alguns alunos não tiraram a nota muito alta. E aí um aluno, por exemplo, tirou acho que 4. E o desenho é belíssimo. Se você olha o desenho, é um desenho bom. Só que quando ele faz a formação dos grupos, depois coloca a meta desse professor foi só uma. Eu vou falar do que a gente sugere, mas esse professor, na sua especificidade, ele colocou apenas uma meta. A meta dele foi fazer o desenho da cadeira. Aí o desenho da cadeira, é claro que é analisado sombreamento, preenchimento, perspectiva, proporção. E aí ela faz o desenho, dura a meta dela, e você olha, ela entrega essa meta, e a meta no prazo determinado, com a ajuda de colegas que têm muita habilidade naqueles conceitos em específico. E depois disso, ela faz uma nova prova. A nova prova vocês não vão acreditar. Vou esperar uns 5 segundos para vocês pensarem qual seria a nova meta. Vou esperar no chat, vou ver se vocês acertam. Qual é a nova meta que esse professor passou? Claro! Desenhar uma cadeira. E você compara o início, o meio e o fim, e o resultado, lembrando que o fim, segundo Churchill, é somente o início para uma próxima etapa, né? E aí ele chama o fim de fim do começo. E aí, olha que interessante, foi uma avaliação totalmente diferente do que eu estou acostumado. E aprendi com essa nova experiência desse outro professor. As pessoas acertaram aqui, né? A Suzana desenha a cadeira, claro. A François também. Parabéns, François. Eu li os seus textos aí, seus questionamentos, eles estarão aqui conosco daqui a pouco, tá? Estão nas top respostas. Mas é o seguinte, vamos continuar aqui. Faça a avaliação. Fez a avaliação? Aplique o 300. Como que você vai aplicar agora? Você vai formar grupos. Para isso você tem que saber a quantidade de grupos que você vai utilizar. Nós sugerimos grupos com 5 ou 6 integrantes. Esse professor da arquitetura, ele formou grupos com 3 pessoas. Depende muito da especificidade. Eu sugiro grupos com 5 ou 6 integrantes. E eu explico. A ideia é que ele tenha contato com a diversidade e aprenda com essa diversidade. Só que além disso, quando você faz grupos com duplas, aqui tem um colégio em Brasília, e aí é muito interessante o Colégio Marista. Sabe o que os alunos fizeram? 2 alunos. Tem até uma reportagem, depois eu posso colocar para vocês. Eles fizeram o seguinte, eles queriam aplicar situações colaborativas
para melhorar o rendimento desses estudantes. Eles pegaram parte do 300, tirando essa parte da confecção dos grupos, e formaram duplas e tiveram um aumento muito bom. Lembrando que o objetivo do 300 não é somente os alunos aprenderem mais sobre os conceitos, eles aprenderem para além do conteúdo. E aí, quando você tem as duplas, imagina a dupla que tem uma aversão muito grande. Lembrando, da mesma forma que eu comentei na primeira live, é o projeto Catalisa. É justamente o João Vitor, não? Do projeto? E aí, quando são formadas duplas, e você tem aquela aversão que eu citei na primeira live, você tem pessoas com crenças diferentes, com comportamentos distintos, e isso às vezes suscita a aversão. Imagina essas pessoas ficarem juntas por muito tempo. Isso talvez seja um incômodo muito grande. Quando você tem mais pessoas no grupo, esse incômodo ele se dissolve de certa forma, não totalmente, mas diminui um pouco, pelo menos. Além disso, você tem maior integração, você tem vários ajudantes, vários ajudados, eles aprendem uma coisa importante para quem trabalha com PBL, com aprendizagem baseada em projetos, que é a seguinte: eles aprendem a auto-organização. Eles aprendem a se organizar e no futuro é uma competência que eles utilizarão bastante. Tem alguém falando de turmas pequenas, turmas com 12 estudantes. Você vai fazer grupos com 4 estudantes, por exemplo, ou 3 estudantes, nesse caso, com turmas muito pequenas. Mas sugiro vocês experimentarem essa oportunidade de turmas com 30 ou mais estudantes, fazer grupos com 5 ou 6 integrantes. Vocês verão um crescimento social, emocional muito grande. Eu vou continuar, o João Vitor está nos vendo aqui, ele que é um dos estudantes que iniciou esse projeto. E, João Vitor, você pode colocar o nome da outra estudante, seu colega que auxiliou também, no chat. Eu vou continuar aqui, depois que você decidiu a quantidade de grupos, pensando no número de integrantes, você vai passar para uma próxima etapa que é quem faz parte desses grupos. Você não vai escolher a dedo, você vai escolher com base em um procedimento. E aí eu tenho uma pergunta para vocês: se você tem 42 estudantes, quantos grupos você vai formar? Você vai formar... Alguém coloca aí, por favor, a resposta? Se você tem 42, o que você faz? Você divide por 5. Deu 8 e alguma coisa. 8 e alguma coisa não. 8,4, né? Fiz a conta certa? Fiz. Passo para você multiplicar por 2 e dividir por 10. Mas enfim, você reduz, você arredonda para o valor inferior. 8 grupos. Quando você tiver 8 grupos, as pessoas responderam corretamente, 8 grupos, você terá alguns grupos com 5 e outros com 6 integrantes. Como que você vai construir esses grupos? Você vai ordenar, imaginando em notas. 90% dos participantes tem notas, mesmo em PBL. Você vai ordenar da maior para menor e depois vai escrever de 1 a 8 e depois de 8 a 1, 8 a 1, 8 a 1, sucessivas vezes. Tá claro? A atividade 2 que eu vou passar, uma parte dela é a confecção desses grupos. Eu vou te dar um exercício e você vai responder para ver se você acerta em qual grupo, com base nesse procedimento. É a aplicação de um procedimento, tá? De um algoritmo para formar grupos. Não significa que, é claro, que você terá que utilizar somente esse aspecto para formar esses grupos, mas é a minha sugestão para que você forme grupos potencialmente colaborativos com base no que nós vamos fazer adiante. Depois você vai determinar ajudantes e ajudados. Turmas que têm muita reprovação ou que não têm uma média muito alta, a média de aprovação
é que define quem é ajudante e quem é ajudado. Desse valor para cima, ajudante, abaixo desse valor, ajudado. Se você tem turmas que não tem tanta reprovação, é simples, basta você tirar a média da turma. A média da turma foi 8. Vamos deixar de atingir a aprovação e vamos atingir a excelência. Essa é a proposta. Então, tirou 8 para cima, ajudante, abaixo de 8, ajudado. Lembrando que o objetivo é melhorar o grupo como um todo, o grupo de estudantes, o grande grupo como um todo, tá? E aí tem uma condição interessante, que para aplicação dessa metodologia você tem que conversar com esses estudantes desde o início. É muito importante que eles saibam que você... Tem um filme do Mel Gibson, não sei se vocês já assistiram, que ele está numa guerra, ele é um comandante, e as pessoas estão com medo. E eu quero que você tenha a coragem e a postura para falar o seguinte para os seus estudantes, igual o Mel Gibson. Ele fala... Alguém pode colocar o nome desse filme aí que eu esqueci? Fomos heróis, será? Enfim, o que ele fala? Eu fui a primeira pessoa a colocar o pé nessa sala de aula e serei a última a tirar o pé dessa sala de aula, ou seja, você vai dar apoio a todos aqueles estudantes. Esse é o papel do professor, né? Não é Coração Valente, não. Ser uma ponte para novos sonhos, do tamanho da sua curiosidade. Então vamos continuar aqui. Depois que você formou os grupos, você define ajudantes e ajudados, e depois você vai especificar metas. Hoje nós vamos só até essa etapa 3, e vou passar atividades com base nessas aqui, e vou logo para as nossas questões aqui. Depois você vai passar metas. Essas metas dependem de cada disciplina. Eu sugeri, o que nós fazemos, eu coloquei como exemplo, não sugeri, eu coloquei como exemplo, que foi em Cálculo 1 da Universidade de Brasília, onde nós temos alunos em tempo integral, nós temos uma heterogeneia muito grande nas turmas, e o que os alunos fazem? Estou lendo, às vezes eu fico um pouco parado, porque eu recebo muitas informações aqui no meu monitor de vários locais, tá? Mas vamos continuar, eu acho que vocês já tinham pensado nisso, né? Tinham percebido. O que nós vamos fazer agora? Depois que nós construímos os grupos, tem os ajudantes e os ajudados. Nós definimos metas, no nosso caso do Cálculo 1, que metas são essas? São listas de exercícios para os alunos ajudados, são a prova antiga refeita e a prova dos ajudantes. O que é a prova dos ajudantes? É uma lista de exercícios em formato de prova. Para turmas mais avançadas, eu coloco também a construção de mapas conceituais. E aí, se você conseguir conhecer uma estratégia de estudo interessante, você pode colocar como meta também. Lembrando que você tem que começar de uma forma que não onere esse estudante em termos do seu tempo e considerando o público-alvo, né? Para os ajudantes, eu coloco um desafio na mão de cada um e coloco como meta que esse subgrupo de ajudantes formule, construa, invente uma lista de exercícios em formato de prova. Além disso, os grupos têm que se reunir 2 vezes presencialmente por 2 horas. Essa é a meta que nós colocamos. E aí tem alguns casos muito específicos, é claro, que nós vamos falar mais adiante, como fazer esses encontros presencialmente na educação à distância, por exemplo, como fazer em cursos noturnos, isso tudo a gente vai falar daqui a pouco. Então, até aí, eu espero que esteja tranquilo para vocês. As metas são essas, tem metas individuais e coletivas para casa e reuniões dos grupos. Fica um pouco diferente se essas reuniões forem feitas fora da sua aula ou dentro da sua aula. Se for dentro da sua aula, eu sugiro que você tenha um roteiro para o encontro presencial. Tá bom?
Então, vou colocar mais uma coisa importante aqui. Eu quero falar para vocês que eu preciso da sua ajuda agora. Você vai entrar no navegador e vai entrar nesse site aí, www.mente.com, e vai digitar o código 265009. 265009 e vai escrever lá as principais vantagens. Quais são as principais vantagens? Faça isso rapidamente, por favor, porque nós temos mais atividades. No final eu vou agrupar isso aqui, mesmo para quem responder agora à tarde e no final de semana, eu vou pegar todos os resultados e colocar no nosso grupo qual foi esse resultado aí para todos vocês. Ok, então tá aí, vários resultados, colaboração, interação, colocou a taxonomia de Bloom, né? A taxonomia de Bloom, ela é utilizada por muitos educadores no país, principalmente para construção de avaliações ou de estratégias, principalmente por designs pedagógicos. Agora tem um grupo que não gosta muito da taxonomia de Bloom, consegue analisar de outras maneiras a educação, não tem problema. Então, em foco ali você está vendo que o principal é a colaboração, ganhou aí dos demais, colaboração, interação, motivação. Nós tivemos, já estamos com 41 e subindo aí, 44 pessoas responderam, 45. Eu vou continuar porque eu tenho outras, já estamos com 50 pessoas. Colaboração, interação são os principais, motivação, engajamento. Que bonita! Nós estamos com 60 já, 60 respostas. Parabéns! Eu tenho outra pergunta para fazer para vocês. Quem não respondeu vai poder responder mais tarde, tá? Eu preciso ir. Temos 70, é quase irresistível ver isso aqui. Você sabe por quê? Porque é um dos pontos chave de motivação do ser humano, é a perspectiva de evolução. Nesse caso aqui, a colaboração, muito bonito. Colaboração para vocês é a principal vantagem dessa metodologia. Solidariedade. Você sabia que a colaboração, na minha perspectiva, está um passo ínfimo da solidariedade? Os estudantes, eles vão colaborando e eles se sentem mais propensos a atividades solidárias fora do ambiente da escola. Eu vou continuar, muita gente respondendo, é irresistível aqui, eu tenho um tempo aqui para cumprir, vou seguir adiante. Eu preciso que vocês me respondam agora. Quais são as maiores dificuldades de aplicação dessa metodologia, por exemplo? Isso sim é uma dificuldade, né? A formação que nós temos observado nem sempre ela prima por esse olhar para a pessoa ao lado. Nós vemos isso nos resultados da nossa própria situação atual. Eu escrevi um texto aí no meu Instagram, visite aí por favor, me siga, que eu falo sobre a questão das pessoas com base em situações reais, né? O comportamento delas, como que a nossa educação influencia nisso. Pensar sempre no eu, no individualismo, isso não é tão legal. Ali nós temos algumas questões principais que são individualismo e tempo. Agora está organizada a nossa nuvem de ideias aqui. Individualismo e tempo são as questões que dificultam realmente a aplicação do 300.
menos o individualismo e mais o tempo. Eu sou contrário a essa percepção de vocês aí que todo mundo colocou individualismo. É claro que dificulta quando tem, mas geralmente as pessoas elas tendem a crescer socialmente e de forma virtuosa com base nessa colaboração. Eu creio que o local que as pessoas conseguem ser menos individualistas é na escola mesmo. Não só na escola, claro, depende muito da sua história. Mas assim, nós crescemos. Nós já temos muitos resultados aqui, eu vou passar adiante, tá? Depois, para quem não respondeu, eu vou deixar disponível para vocês. Mas existe uma nova questão que eu preciso que vocês respondam. Sobre o 300, eu tenho duas perguntas. Você entendeu essa metodologia? Coloque aí, do 0 até o 5, o quanto você entendeu. E a aplicabilidade no seu contexto. Você consegue vislumbrar a aplicação dessa metodologia? Coloque aí, por favor, o entendimento. As pessoas não entenderam muito bem ainda como funciona. Tem que fazer uma avaliação, a etapa 1, que é a formação de grupos, depois tem a etapa 2, que é a elaboração, discussão de quem é ajudante, quem é ajudado, definir, né? Depois na etapa 3, você vai colocar as metas individuais e coletivas, depois vai aplicar uma nova avaliação. Lembrando que essa prova só é aplicada nos alunos ajudados, as pessoas que saíram mal. As pessoas que tiveram bom rendimento não se aplica a prova, se aplica uma escala de avaliação de ajuda. Com base nesses dois resultados, nós teremos a etapa 5, como nós reavaliamos os ajudantes e ajudados. Agora aí no nosso grupo, nós temos 70 respondentes e nós já crescemos para nível 4, olha aí. 4 para o entendimento, quase 4 ali, 3.7 para a sua aplicação no seu contexto. Eu vou esperar só mais um pouquinho para ver se algumas pessoas respondem ainda. Essa aqui vocês podem ir respondendo, depois eu posso voltar, que é a nossa última questão. Temos 8, parece que realmente tendeu a um resultado aí pronto. Também concordo ali quando alguém fala que o tempo é a maior dificuldade. Nem sempre, mas na maior parte dos contextos, sim. Eu vou colocar algumas questões que eu creio que vai provocar vocês a repensar essa questão. Pessoal, podem ir respondendo, porque eu ainda estou visualizando aqui, tá? Vamos voltar agora. Eu preciso falar que eu tenho uma equipe que me apoia. É uma equipe de pessoas que trabalham comigo há muito tempo. Tem a Alessandra Pérez Amos Nunes, Benedito Júnior, Eduardo Levenhagen, Felipe Gomes, Gustavo Oliveira, Isabela Sá, Lucas Pires, Rodrigo Trindade, Vinícius Macedo. Todo o meu apreço inesgotável para vocês. É claro que eu tenho que falar de alguns professores que sempre estão nas nossas atividades, que são o Igor, matemático. Ele é tão matemático que ele colocou o sobrenome dele como matemático. É o sobrenome artístico, tá, de professor. O Igor, o Matheus Bernardini e o Rony Amorim estão sempre nas nossas atividades. E aí vai um abraço também para o Vinícius Rispoli, do seu canal também no YouTube, onde ele ensina cálculo. Eu vou continuar. Essa aqui foi a participação na nossa live. Nós analisamos todas as respostas do chat aí. Na nossa live, pessoas de Minas, Sergipe, do DF dominaram a presença aí, mas tivemos pessoas de vários locais também, Espírito Santo, Paraná, Goiás. E vamos mais. Eu passei 2 questões e propus que vocês fizessem uma questão para mim na nossa atividade 1 do nosso curso, que está no ambiente virtual de aprendizagem, onde nós utilizamos o Google Classroom. Lembrando aqui que eu tenho que agradecer também a Academia Finatec, que está fechada a nossa parceria. Todo mundo que fizer essas atividades vai ter um certificado dessa academia, tá bom? Com base nos artigos científicos disponibilizados, foram 2, um que eu escrevi para uma revista na área da saúde, por isso que ele tem esse viés
analisando a dificuldade que alguns estudantes têm com avaliações escritas, e o outro foi um que eu escrevi com a minha esposa, que é essa formação para além do conteúdo, que é o 300, a dimensão humana do método. Os dois podem ser encontrados aí para quem está assistindo a nossa live depois e não faz parte do nosso curso. Você procura que você vai encontrar. Qual é a sua vantagem e a maior desvantagem? As pessoas colocaram que a maior vantagem realmente é a colaboração, né? Aqui na nossa live, na nossa pesquisa, e colocaram que a maior dificuldade é o tempo. Vamos ver, nós recebemos centenas de respostas e essa minha equipe filtrou algumas respostas. Nós chamamos parabéns, top respostas. Vamos ver de onde que vem a primeira resposta. Está inclusive no nosso chat agora ao vivo. Ela é da turma A, ela é da Federal de Uberlândia, Minas Gerais, ela é da área de ciências biológicas. A vantagem está em azul grifado aí para vocês. Isso me fez dormir bastante tarde e minha equipe toda trabalhando muito para a gente ter tempo de apresentar para vocês. Espero que vocês gostem desse resultado. Eu não sei se eu estou falando o seu nome certo, é François mesmo, François. Mas ela colocou uma coisa interessante. Ela colocou assim: a formação humanizada do aluno além do conhecimento puramente técnico. Os alunos que são ajudados reconhecem a importância do trabalho e agradecem o mesmo para os alunos ajudantes. E aí cabe uma coisa interessante. Eu tenho um amigo aqui que é o professor da felicidade, nós dois dividimos uma turma em 2 mestrados, e essa turma fala também de teoria de aprendizagem, gamificação e a construção de jogos educativos. E na pesquisa sobre felicidade, um dos pontos interessantes é a gratidão. Agradecer algo realmente te faz mais feliz, e quem recebe o agradecimento também. E aí a maior dificuldade seria a reclamação por não terem tempo para fazer as atividades, porque tem outras disciplinas. E aí eu tenho alguns aconselhamentos, algumas sugestões para reflexão. A primeira delas é: realmente essa é uma realidade ou é uma percepção prévia? Ou será uma percepção construída ao sabor do tempo? Eu sugiro que você primeiro aplique. É claro que essa aplicação tem em sua base uma reflexão do que você já viveu. Se realmente o tempo for uma dificuldade, e aí eu já antecipo a resposta de alguma coisa adiante, educação à distância. Você tem ferramentas interessantes para aplicação, que é o que nós estamos fazendo aqui. O pessoal do Colégio Marista também faz a utilização de educação à distância, ferramentas de EAD para a colaboração dos grupos. Eu ainda sugiro fortemente as reuniões presenciais. No caso de não serem possíveis, faça reuniões virtuais. Essas reuniões virtuais, elas também são muito benéficas. A outra possibilidade é que a coordenação coloque tempos para essas reuniões. A outra possibilidade é você conversar com outros professores para ver se existe essa possibilidade, outras turmas que não são muito densas ou que não tem um material muito denso, que possa te emprestar alguns desses períodos. E a outra possibilidade é simplesmente aplicar, e você vai ver que funciona. Existe um outro caminho, que é o voluntariado. Você perguntar quem quer participar. Isso inclusive foi feito pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba e foi feito por outros professores. Nesse grupo, por exemplo, também do Colégio Marista, eles fazem com base em voluntariado quem quer participar. Eles colocam o nome e as pessoas se propõem a participar.
Eu não gosto muito de pensar nas pessoas que não querem participar, porque é aí que me provoca a ser o melhor professor. Como que eu mostro para esse estudante que esse caminho é um caminho alvissareiro, profícuo para a aprendizagem, significativo e, para além disso, significante. Segunda top resposta vem do Emerson, que é da turma C. Ele é da Rede Estadual de Goiás, de Catalão, Goiás, Ciências Exatas da Terra é a área dele. Ele trabalha na educação básica, tanto no fundamental quanto no médio. A maior vantagem é fazer com que o aluno aprenda aprendizagem significativa quanto no crescimento humano. Você viu que eu coloquei na minha fala há pouco aprendizagem significativa e significante. Eu estive com várias pessoas nos últimos tempos de várias áreas, inclusive um presidente internacional do Instituto de Aprendizagem Humanizada, que trata sobre os conceitos de Carl Rogers, e eles utilizam o termo aprendizagem significativa. Só que quem trabalha com teorias percebe que Ausubel também é tratado como aprendizagem significativa. Eu prefiro o livro do Marco Antônio Moreira, onde ele propõe a ideia de aprendizagem significante, quando se trata do crescimento humanizado. Mas vamos continuar. A maior dificuldade é que a maioria dos alunos que eu tenho estuda pela manhã e trabalha à tarde. Esse tempo de reunião acho que será um dos maiores problemas. Concordo que pode ser um problema. Verifique se é possível aplicar nas suas turmas mesmo, durante a sua aula, ou se existe um tempo para aplicação dessa metodologia, lembrando que é só na semana posterior a essa prova, né, quando você tiver as notas. Isso é uma coisa importante, é uma coisa que ninguém falou, mas é uma dificuldade que eu não gostaria de falar para vocês, mas eu tenho que falar. Quando se faz essa avaliação, o resultado tem que ser em tempo recorde. Esse é um dos maiores dificultadores, na minha percepção, dessa aplicação, porque, pelo menos no meu caso, eu sempre tive muita dificuldade de entregar essas notas. No meu caso, especificamente, eu tenho turmas gigantescas e eu tenho uma equipe que me auxilia na avaliação dessas atividades. Vou continuar aqui, nosso tempo curto. Leila, como vai, Leila, da turma C, vocês estão vendo aí, ela é do Instituto Federal de Minas Gerais, de Datas, Minas Gerais. Ela é da área de Ciências Exatas e da Terra, e ela é docente de educação básica, trabalha no ensino médio. A maior vantagem é o desenvolvimento da turma na integralidade. Que bonito. Visto que nem sempre nós, professores, conseguimos dar assistência a todos esses estudantes, uma turma com 40 estudantes, por exemplo. A maior dificuldade é com relação a alunos que não são receptivos com a ajuda de colegas. Muito interessante essa questão. Pode acontecer, eu já tive a oportunidade de aplicar o 300, eu creio que em 5.000 pessoas, e aconteceu essa aversão pouquíssimas vezes. 15 vezes. Assim, eu imagino 3, mas eu estou chutando 15. E geralmente eles, quando você dá uma gota de liberdade para esse aluno mostrar que realmente pode ser participativo, você se surpreende. Então, é uma dificuldade realmente, e a gente pode trabalhar essa dificuldade de alguns modos. Você vê que a própria avaliação, e aí depende se o aluno é ajudado ou o aluno é ajudante, naquele ponto especificamente. Lembrando que a formação de grupo se faz a cada avaliação. Se eu tenho, por exemplo, no meu caso são 3 provas, P1, P2 e P3. Na primeira prova eu aplico 300. Na segunda prova, dificilmente repete esse grupo e muitos alunos que eram ajudantes viram ajudados e vice-versa. Na terceira também. Eu não considero uma postura adequada considerar que esse estudante vai ser sempre ajudado ao longo do semestre ou sempre ajudante ao longo do semestre, e nem considero adequado ficar chamando de ajudante ajudado. Eu lembro que eu sugeri que você tivesse uma conversa inicial com esses estudantes e que deixasse claro que quando se reúnem os grupos somos todos ajudantes e ajudados. A gente
utiliza essa nomenclatura para ficar claro o que se espera de cada pessoa, tá? Eu vou continuar. A maior vantagem esteja na proposta da avaliação mais humanizada. E aí, olha que coisa interessante, a avaliação tem o poder de deixar marcas positivas ou negativas. Existe um pensamento muito interessante, muito bonito, de um professor norte-americano que ele diz o seguinte: ser professor nos eterniza. Nunca se sabe ao certo quando cessa a influência de um professor. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Então, por isso que a nossa profissão é tão bonita, né? Você tem que ter um zelo também muito grande no trato dessa relação professor e educando. Percebo que uma das dificuldades em aplicar o 300 seja a própria formação docente. Concordo em parte também, tá? Mas qual é a facilidade? Essa é inclusive a vantagem do 300. Por que ele é tão mais fácil de ser aplicado do que outras metodologias em geral? Porque outras metodologias precisam que o professor mude muito a sua forma de pensar, a sua postura em sala de aula. Ele não vai ser mais o detentor do conhecimento. Aqui não. Ele pode continuar sendo um professor tradicional e mesmo assim, naqueles momentos específicos, aplicar o 300. Ele pode, no entanto, ser um professor não tradicional, um professor bem inovador, que aplique outras metodologias, pode aplicar inclusive, o PBL está preparado para isso. E mesmo assim potencializar esse resultado com base no 300. Mas realmente pode ser, apesar de eu acreditar que seja a maior vantagem, pode ser uma desvantagem também, um dificultador. No caso do professor, como ele não tem uma formação, ele está muito arraigado para fazer sempre o mesmo, está muito confortável nessa situação. O problema é ele considerar o caminhar desse aluno. Há alunos que ouviram dos pais, nós já escaneamos toda a história desses estudantes, professores que ouviram dos pais: você não pode estudar, você não tem capacidade para isso. Ouvir do professor de educação básica o absurdo: você não entrará no ensino superior, jamais, você não tem condições. E depois o aluno acessa o ensino superior, muitas das vezes isolado da família, longe da sua casa, do seu conforto, isolado em sala de aula, e ele recebe uma nota muito baixa. E depois ele vai atrás de um último olhar de esperança, que é do seu professor. O professor tem uma importância gigantesca, igual a Rose nos lembra aqui. Existe uma importância gigantesca. E o professor vira para ele e fala: esse curso não é para qualquer um. Isso é trágico. Quando o professor percebe que esses alunos são esperanças, são os protagonistas de novas proezas, ele percebe que ele pode melhorar a formação, entregar uma formação melhor para esse educando, sem grandes dificuldades, que é o caso do 300, por exemplo. Eu vou continuar, porque nós temos mais uma resposta belíssima aqui. Maior vantagem é o desenvolvimento social do estudante. Concordo também. Fora que o estudante reconhecerá as individualidades. Igual eu falei na última reunião nossa, virtual, os alunos colocam: eu aprendi a admirar os estranhos da turma. Eles aprendem a dialogar com os indialogáveis. Acredito que a maior dificuldade seja a disposição de tempo dos estudantes. É verdade. Algumas alternativas ainda me parecem pouco aplicáveis, como dispor aulas para realizar o 300. E aí eu tenho que te confidenciar algo muito interessante, que é: eu fui o primeiro cético do 300. Eu não acreditava em mim mesmo que era possível dispor de uma aula para fazer uma nova avaliação. As avaliações são feitas na minha aula. E aí eu dou uma matéria muito densa. São milênios de história da matemática em 4 meses. Muito densa,
que tem que ter um currículo circular que busque os conceitos prévios e os realimente numa alimentação que se alimenta de si mesmo para novos conceitos. Então, ela é muito densa, a gente sempre termina na gota do último prazo. O que acontece hoje, eu termino com 1 ou 2 semanas com antecedência, porque eu percebi que eu posso andar um pouco mais rápido com aquela matéria e ao invés de perder uma aula, por exemplo, de 1h50, eu ganho 12 horas de estudo fora da minha sala de aula. Os alunos se reúnem, aprendem, eles têm metas para cumprir em casa, eles estudam e eles estudam também por conta própria, então eu não perco 1h30, eu ganho 12 horas. Pense nisso, não é uma alternativa também muito distante disponibilizar esses horários realmente ao longo do semestre. Igual eu falei, existe algumas instituições no país que fizeram isso e tiveram resultados excelentes. Aplicam, por exemplo, em 150 disciplinas, então realmente teve um resultado bom, 171% de aumento nas notas. Atividade 1, questão 2, vamos continuar. Com base na nossa interação, na nossa primeira live, eu queria saber o que você entendeu sobre a aplicação desse método. Top resposta, agora só tem, creio que 3 respostas que nós escolhemos em base em centenas. Acho muito interessante a metodologia e os desafios. Essa professora é professora, novamente, François Vasconcelos, Federal de Uberlândia, parabéns pelas suas considerações, viu? Ela é professora de bioquímica. Os alunos chegam com a ideia pré-concebida que a matéria é difícil. Eu nunca pensei nisso. Os alunos chegam em cálculo 1 achando que vai ser fácil. Mentira, tá? Os alunos colocam... Eu poderia ter colado o depoimento que eles indicam. Inclusive, eu creio que alguns desses artigos que eu disponibilizei têm esse depoimento, que ele coloca assim: eu achei que cálculo 1 seria impossível, mas acabou sendo a matéria que eu mais gosto de estudar. Imagina você realmente resgatar o porquê que foi roubado do seu estudante, achar que bioquímica realmente é difícil. Olha um novo caminho. Mesmo assim, eu gostaria muito de aplicar metodologia, eu também gostaria. O pessoal aqui da Universidade Católica de Brasília aplicou exatamente na área de bioquímica e não sei se escreveram artigos. No nosso caso, eu quero manter um contato próximo com vocês, porque eu quero compartilhar as suas experiências para o mundo. Vou continuar aqui. Próxima questão, Vanessa Martins, da turma C, da Federal de Uberlândia. Ela diz o seguinte: não se trata de uma metodologia complexa, é fácil de aplicar, só que eu trabalho com EJA prisional. Eu creio que eu coloquei a sua área de trabalho errada aqui. Se alguém puder me corrigir, se ela estiver online aí, por favor, Vanessa, coloque aí de onde que você é. Mas vou continuar. Ela trabalha, olha que contexto belo. Eu conheci um professor, Antônio Moreira, que eu creio que é da Universidade do Porto, em Portugal, é um palestrante muito bom. Nós estávamos no ano passado na Universidade Federal da Bahia, depois em outro evento recentemente. Uma pessoa fantástica, com um pensamento muito próprio, muito certeiro. E ele trabalha com educação à distância nas prisões em Portugal. Um ótimo professor e seria bom você pesquisar sobre ele. Mas enfim, teríamos que cuidar para não suscitar lideranças negativas ou facções. Existe um pensamento, eu estou trazendo muito Carl Rogers, mas depois na nossa conversa talvez possa surgir outros, mas realmente casa muito com o que você falou, que é a liberdade que você pode dar para esse estudante. Foi um dos principais, uma das principais descobertas de Carl Rogers foi qual é o nível de liberdade que eu realmente posso dar com autenticidade, com reflexão para o meu estudante. Nesse caso, você tem que pensar muito bem qual é o nível de liberdade que você pode dar para pessoas que estão presas já.
tem que tomar cuidado e verificar qual é a história das interações nas nossas prisões. Depende muito do seu público, tá? A Vanessa é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Que belíssimo, viu? Alguém respondeu ali, a Elisângela. Vou continuar aqui da Federal do Sergipe, Aracaju. Parece um método interessante, mas me preocupa. Eu trabalho com PBL. Como que eu vou aplicar no PBL? Fácil, antecipa. Você não precisa aplicar só no final. Se você aplicar no início, talvez tenha mais resultados do que aplicar só no final. Fez o primeiro, sei lá, apresentação do pré-projeto, ou algum ponto, um deadline que seja importante, um ponto de controle relevante, e aplica o 300 ali. Forme grupos de grupos. Se você tem funções específicas de cada participante, de cada grupo, e tem uma avaliação que aí está muito ligada à competência de cada pessoa, aí você não precisa fazer supergrupos. Você pega, por exemplo, vamos supor que uma pessoa especificamente desse PBL, de cada grupo, seja responsável por organizar as atividades do grupo. Ele só é responsável por organizar as atividades do grupo. E nessa avaliação, a avaliação dele foi 3 ou foi de conceito, entre vários conceitos, um é A, B. A partir disso você consegue fazer um grupo ou vários grupos de colaboração somente dos líderes. E para cada grupo de líder vai ter um líder. Ou se for alguém que só execute alguma determinada função de projeto, ele faz o projeto no AutoCAD, no iCAD, CAD. Aí você faz o seguinte: pegue esses alunos todos, veja a avaliação e forme os grupos igual eu expliquei anteriormente. Vou colocar mais alguém aqui. Ó, já teve alguém do curso de Educação Física que tenha feito o método? Sou da UFS. Tem sim, Marcelo, eu tenho uma lista aí de vários professores que já fizeram essa oficina em todo o país, muitos, mais de 1.500 professores, mas depois a gente coloca. Eu preciso terminar com as top questões, que foram as questões que foram levantadas por vocês na atividade que nós fizemos. Como aplicar o método utilizando as tecnologias de educação à distância? Na EAD, eu já falei que eu tenho um carinho muito especial pela EAD, né? Foi ela que me trouxe para a área de educação. No início da minha interação com a educação à distância era eu também sou programador, né? É a construção de simuladores interativos. Eu construí um jogo interessante chamado Antena Jogo, onde as pessoas aprendiam, experimentavam infinitas possibilidades com base nesse jogo, e depois eu aproveitava isso como organizador prévio para as minhas aulas. Então, como aplicar na educação à distância? A educação à distância não é um limitador da aprendizagem ativa e colaborativa, ela é um potencializador, porque você diminui a importância do distanciamento geográfico ou temporal. Então, como aplicar uma forma simples de aplicação é utilizar a tecnologia para os encontros. Aí você tem que ter uma forma de tutorar para ver se acompanhar para ver se esses encontros realmente estão sendo realizados. E aí o pessoal de educação à distância é excepcionalmente bom para fazer isso. A outra forma é utilizar os encontros presenciais para fazer essas reuniões, algumas delas pelo menos. Utilizar os polos também. E aí a construção é bem interessante. Eu, inclusive, participei de uma formatação pedagógica de um curso de um grupo forte aí no país, que eu gosto bastante, que é o Unicesumar, na área de educação à distância. E a ideia foi a aplicação desses 300 na EAD. Tem outro grupo, que é o Grupo Ânima, que aplica também. Vou continuar. Eu nem falei quem era. A Érica, ela é do Centro Educacional 4 Sobradinho, na área de Linguística e Educação Básica, ela trabalha no ensino médio. Aí tem outras pessoas, a Márcia, a Érica, Desculpa, para fazer funcionar eu deixei isso muito pequeno, não consigo enxergar aqui. A Daiane, alguém que escreve ali, por favor, no chat, que eu vou descobrir quem é. E a Cristina, e aí tem as universidades, tem a Federal
do Mato Grosso do Sul e etc. Diante da realidade do sistema prisional, outra questão do sistema prisional, haveria alguma sugestão para aplicarmos o método de forma eficaz? Seria adequado todos os professores de uma turma, por exemplo? E aí quem pergunta isso é a Thelma, da turma C, Linguística, Educação Básica. Ô Thelma, interessante, a melhor pessoa para responder a sua questão é você mesma. Porque ninguém tem conhecimento maior do que o de vocês que estão nesse contexto. Verifique com outros professores, apresente essa proposta. Trabalhar com outros professores de outras turmas pode ser um caminho muito positivo para que você tenha êxito nessa aplicação do 300, tá? Dayanai, a Alessandra falou. A Lilian Tatiane, da Secretaria de Educação aqui de Santa Maria, ela dá aula na Educação Básica e no Ensino Superior também, a área dela é Ciências Humanas. Quais seriam as observações indispensáveis para a tomada de decisão sobre aplicar ou não o método 300? Lilian, que pergunta primorosa. Alguns pontos são importantes. O primeiro deles é sobre realmente o tempo, como que eu vou resolver esse problema do tempo. Se você está trabalhando com estudantes da educação, dos ensinos até 8 anos, estava pensando aqui, mas já sabia a resposta, é só um teatro, até 8 anos, 9 anos, até 10 anos, você tem que ter um cuidado muito especial. Se são crianças menores, um cuidado maior ainda. Para trabalhar essas questões, você tem que falar com a coordenação pedagógica do seu curso, da sua escola, e tem que falar também com os pais dessa escola. Será que eles gostam, aprovam essa situação de ensinar e aprender? Aí você tem que organizar para saber se os pais também gostariam de participar dessa atividade. Isso vai até o final do Fundamental 2, porque os alunos não têm autonomia para fazer essas reuniões, tanto online quanto fora do ambiente escolar. Proibido, né? Então, você tem que ter uma forma de tutorar esses encontros, tem que ter um espaço e um tempo específico para fazer esses encontros, mas é o momento onde o ser humano está mais propenso a aprender, principalmente sobre a empatia. Então, parabéns. Então, o primeiro ponto a ser observado é esse, se realmente você pode utilizar outras ferramentas, né, para essa interação. No caso do ensino superior, mesmo na educação básica ainda, mas também vale para o ensino superior, é quantos professores, aqueles estudantes, quantos professores estão aplicando o 300. Então, aqueles estudantes, se são várias turmas, várias disciplinas diferentes, é muito complicado eles se organizarem para formatar, para fazer essas reuniões. Então, tem que ter um cuidado geral com outras disciplinas. Se for uma matéria, se ainda se utilizar, para quem está vendo essa live em 2350, não sei se ainda estão utilizando disciplinas aí, mas um cuidado especial é sobre o tempo, qual é a carga de trabalho que você está oferecendo para esse estudante. Lembrando que essa deve ser uma atividade também prazerosa. Escolha um trabalho que você goste e não terá que trabalhar nenhum dia sequer na vida, né? Eu aprendi isso quando eu era criança. Então, se esse trabalho em casa for realmente gostoso, prazeroso, ou trabalho com os grupos, realmente não vai ser um trabalho. A aplicação do método é se realmente a instituição concorda com a aplicação dessa metodologia. Eu tenho certeza que é só você postar um gráfico qualquer, de qualquer pessoa que tenha aplicado o 300, e mostrar onde que essa pessoa estava, a turma como um todo, aonde que ela foi parar, o aumento, e mais do que isso, o gosto pelo aprendizado, né?
Estamos terminando aqui as questões. A Esther, ela é da turma A da Universidade de Londrina, Estadual de Londrina. Ela trabalha na área de saúde e ensino superior. Outra pessoa, que é a Liz, ela fez uma questão parecida, que é como proceder quando alguém do grupo se recusar a participar da proposta, ou parte do princípio que não se trata de uma escolha. No meu caso, da minha turma, nós já temos uma cultura de aplicação. Os alunos, geralmente, eles já entram nessas turmas sabendo que vai acontecer essa metodologia e eles ficam muito empolgados em participar. E para cada formação de grupo é uma empolgação curiosa. Eles não sabem qual é o grupo que eles vão participar. É muito bonita essa participação inicial. Depois eu falo mais especificamente sobre isso, tá? Na próxima live. E, por exemplo, os alunos de cursos muito competitivos, vou falar, por exemplo, da medicina, o que motiva esse estudante a participar? Primeiro, experimente, dê a oportunidade da colaboração, os alunos vão aprender bastante. Nós estamos terminando aqui a nossa live, tá? Vou falar minhas últimas palavras e pensamentos para vocês. E aí, esse aluno é muito competitivo. O primeiro passo, o primeiro comportamento que ele tem é tentar ser melhor. Não sempre, eu estou falando de um caso específico que eu ouvi de aplicação de um professor na área de filosofia, de medicina. Ele percebeu que a turma não misturava. E esse aluno, eu já ouvi de alguns professores, o aluno que tira 10 em medicina, e outros cursos também, ele, o que eu vou ganhar com isso? Algumas pessoas que não aprenderam que a colaboração por si só é o prêmio, o crescimento pessoal é o prêmio, elas pensam em coisas, pontos específicos, notas, vantagens. Um ponto que melhora a aplicação, inclusive na educação à distância, que é um ponto da gamificação, é visibilidade social. Isso pode estimular o seu estudante para aqueles que não aprenderam a colaborar. O aumento de nota também, lembrando que o aumento de nota não é um aumento de nota raso, ele é um aumento de nota baseado no nível de aprendizagem, o nível cognitivo que ele evoluiu. Só que eu recebi uma resposta muito mais pragmática de uma professora, que na época era a vice-diretora aqui do curso de medicina da Universidade de Brasília. Eu fui lá diversas vezes na medicina e na ciência da saúde também. Adoro o pessoal de lá. E vai um abraço também a todas as outras áreas que eu já fui também na minha universidade e em outras. Eu fui lá conversar com a professora e levantou-se essa questão: o que fazer com o aluno que quer 10 e não quer participar mais? Porque eles estão na competição do próximo semestre. Aí ela deu uma solução belíssima, que foi a seguinte, pragmática. Eu iria pelo campo da filosofia, da animação, da percepção desse estudante de forma humanizada, mas ela falou o seguinte: no próximo nível, no próximo semestre, a primeira coisa que os alunos querem é monitoria remunerada. Quem escolhe a monitoria remunerada é o núcleo docente estruturante, que sou eu. E um dos pontos para avaliação será o nível de ajuda oferecido no 300. Olha que interessante, de maneira bem pragmática, como que alguém quer ser monitor e não gosta de ajudar, não quer ajudar. Então é uma forma pragmática, são algumas formas. Por exemplo, na PUC-Paraná, eu já fui lá várias vezes também, um professor solucionou, porque essa é uma questão muito frequente, o aluno que tira 10 não quer participar. Aqui você está falando desde o início, o aluno pode realmente não querer participar de nenhum grupo. Isso eu nunca vi em minhas turmas, muito raro assim acontecer, talvez por conta de sobrecarga de tempo, mas não de postura, né, humana. Mas o professor da PUC-Paraná falou o seguinte: aqui na PUC nós temos um banco de talentos. O aluno que se destacar realmente no 300, no nível de ajuda oferecida ou no nível de evolução, ele entra nesse banco de talentos. E pronto, olha aqui. Tem várias possibilidades. E a outra é o voluntariado ainda, né? Quem quer participar, participe. E aí eu sugiro
a minha postura é de conversar desde o início. É assim que vai funcionar, é assim que a nossa turma tem que pensar como um todo. Mesmo tendo divergências, nós temos que chegar a um ponto comum, que é da colaboração, porque senão nós não vamos sair no meu caso, do cenário de reprovações mesmo, tá? Isolamento e reprovações. E aí, estamos finalizando. Thaís Cristina, da turma C, Federal do Espírito Santo, de Alegre. Ela coloca aqui: o professor normalmente utiliza parte da sua carga horária da aula para permitir esclarecimento de dúvidas e o cumprimento de metas, ou isso restringe aos encontros presenciais? Boa questão, isso não restringe aos encontros dos estudantes. Mas você tem que ver que é o momento dos estudantes. No nosso caso, nós temos um WhatsApp da turma, que também muitos colaboradores contribuem. As nossas turmas, igual eu falei, são de 150 estudantes, 100 estudantes, muitos estudantes. E aí tem um grupo que vai respondendo todas as questões dos estudantes. Do professor também, ele pode formar o que na educação à distância chama de tutoria ativa. Você pega cada grupo que já tem um líder, né, e converse a cada dia com esses líderes de grupo e pode tirar dúvidas com eles também. Pessoal, eu creio... Nossa, nós temos mais duas questões. Os professores que estão acostumados com slides, quadrigias, exercício, ao iniciar o semestre... Ótimo, vocês estão lendo aí, por isso que eu não estou lendo tudo. O método é aplicado apenas uma vez ou em todas as avaliações. Você pode aplicar só em uma. Se for aplicar só em uma, eu sugiro que aplique na primeira, mas eu sugiro fortemente que você pense em aplicar em todas as avaliações. Isso influencia muito no resultado. Por quê? Porque você tem a oportunidade de trocar de papel ao longo do semestre, mostrar que você era para si mesmo, né? Perceber o quanto você estava melhorando. E para os professores, como que eu aplico? As minhas aulas não são muito tradicionais. Eu tenho várias metodologias. Eu criei esse canal justamente para conseguir divulgar com mais facilidade, para concentrar a divulgação dessas metodologias. Então, eu aplico outras metodologias. Se você procurar meu nome na internet, você vai ver que existem artigos, existem reportagens mostrando essas outras metodologias, tá? Mas, igual eu falei, é um método fácil de ser aplicado porque ele pode ser aplicado independente da metodologia que o professor utilize, tá? Como motivar os alunos a participarem dessa metodologia? O argumento de melhoria de nota é a motivação, mas a educação sempre voltada para atribuir pontuação é algo que me inquieta. A mim também, viu, Adriana? Por isso que não é uma atribuição de pontos, é uma nova avaliação, isso tem que ficar claro. Não é quem ajudava a ganhar meio ponto, quem ajudava a ganhar um ponto. Nós pensamos 2 anos e meio bolando como avaliar indiretamente um aluno. Próxima aula vai ser só sobre isso, avaliação indireta desse estudante, como que nós fizemos, tá? Como você orienta os estudantes que ajudam? Os estudantes que ajudam a uma supervisão ou reunião periódicas. Eu utilizo o dia da nova avaliação para verificar esses estudantes. A minha orientação é para todos, eu não separo a turma para falar especificamente com os alunos ajudantes ou ajudados. Quem pergunta é a Rose, lá da Secretaria de Educação do DF, aqui de Brasília, na área de Ciências Humanas. Mas, imaginando aí que você está no ensino fundamental, realmente eu creio que é necessário ter algumas reuniões com a turma como um todo, para não isolar ninguém. Pessoal, vocês têm que ajudar, quem for ajudado, nesse momento, tem que ter esse comportamento. Como você está aplicando no ensino fundamental, provavelmente as reuniões serão no horário da aula ou num horário que vai ter uma tutoria. Então, a própria tutoria já pode verificar de forma natural, sem o isolamento dos grupos, dos ajudantes e ajudados. No meu caso, eu tenho essa percepção de como os alunos foram ajudados ou ajudantes durante a prova do 300. Eu reúno esse pessoal e converso com eles. Mesmo assim, eu tenho um grupo de colaboradores que ficam em contato direto, todo momento, com os estudantes. E eles me passam
informações quando destoam do esperado. Então, um aluno, algum grupo que alguém não está participando muito, eu tenho essa informação e converso com eles, tá? Vou mais uma aqui, pessoal. Aqui é o grupo, como que está distribuído o grupo que respondeu a atividade 1. O DF em primeiríssimo lugar com quase 30%, depois vem Sergipe, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, tem outros ali, Paraná, Maranhão, Espírito Santo, enfim. Essa é a nossa distribuição até o momento. A atividade pode ser entregue até hoje. Eu pedi para quem pudesse entregar ontem, nós tivemos 200 pessoas, as quase 1000, né? Isso já deu um trabalho gigantesco, mas eu preciso conversar com vocês o seguinte, eu preciso mostrar aqui também que nós tivemos, no final não mostrei, mas realmente consolidou. O entendimento é 4, nós vamos chegar a esse entendimento até 5. Nós estamos só na segunda aula, até 5. Aplicabilidade você vai perceber que você consegue aplicar em qualquer contexto, você vai ver que você vai conseguir chegar pelo menos até 3.8 aí desse 3.7. Beleza? Então, pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Eu gostaria de deixar um recado aqui que também é o meu maior incentivador. O nosso objetivo em estar fazendo esse nosso curso online gratuito é que realmente essa metodologia chegue aonde precisa, que é na mão do estudante. O estudante é que se sente isolado, ele que se sente perdido, ele que se sente desmotivado. É nele que tem que chegar. Você vê os estudantes que podem ajudar uns aos outros e de uma maneira fácil, de uma maneira gamificada, de uma maneira simples e divertida. Eles percebem o crescimento. Na próxima aula eu vou colocar algumas imagens desses grupos se reunindo, vocês tenho certeza que vão gostar bastante. E perceber que nós não estamos falando de números. Aumentou 40%, os alunos ajudados podem melhorar mais de 100% na maior parte dos casos. Mas nós estamos falando de pessoas. São pessoas que se sentem mais motivadas a aprender. E aprender ensinando, colaborando, dividindo ansiedades. Vocês vão ver que o resultado é muito benéfico. Uma estudante da PUC Paraná, eu fui lá algumas vezes, igual eu falei, e uma delas foi para participar de um evento que é sobre a dimensão humana do 300 no meu caso, mas era sobre, eles chamam de PUC ID, que é a identidade da PUC Paraná, sobre o que se está construindo além do conteúdo, quais são as virtudes morais, espirituais, de solidariedade que está se construindo. E o que aconteceu foi que eu mostrei alguns resultados nossos de depoimentos. Só que o último depoimento foi de um estudante da PUC Paraná. É um estudante que não é minha, não está na minha turma, é um estudante de uma professora da PUC Paraná. E ela coloca que ela participou de 3 avaliações. Na primeira ela saiu muito mal e foi ajudada. Na segunda ela melhorou bastante. Na segunda ela foi ajudada novamente, só que ela já veio com a certeza de que ia melhorar, ela tinha uma convicção de melhora, tinha mais força, ela olhava nos olhos das pessoas, não olhava para baixo. E no terceiro momento ela foi ajudante e percebeu que, no caso, são palavras dela, no caso dessa metodologia não foi uma metodologia de recuperação, foi uma metodologia de superação. Ela aprendeu a se encontrar. Então, não deixemos esses alunos isolados, desanimados em sala de aula. Já aconteceu mais de uma vez de eu terminar uma palestra e ter uma pessoa me esperando. Várias pessoas vêm conversar comigo e alguém fica esperando. Geralmente essas palestras são para professores, mas algumas são abertas para estudantes. E era uma estudante. Já aconteceu algumas vezes desse estudante chegar para mim e falar assim: professor,
aquele aluno isolado sou eu. Eu ia abandonar meu curso nesse semestre, mas eu vou esperar mais um, porque meus professores estavam aqui. Então o objetivo não é que essa metodologia chegue em você, é que essa metodologia chegue no estudante. Não é uma conversa de professor para professor. São os meus estudantes conversando com os seus estudantes. É uma colaboração para além de nós mesmos. Sobre a atividade, algumas pessoas colocaram que não receberam a confirmação da atividade enviada porque eu utilizei um link para fora daquele ambiente, tá? Fiquem despreocupados, se você respondeu, tá tudo tranquilo. E nos vemos na segunda-feira, às 10 horas. Um grande abraço a todos, desculpe pelo estender do tempo aí, mas um grande abraço e até a próxima.